dia, Deus resolveu o mundo. Na verdade, não foi um dia, mas num certo momento, já que os dias ainda não existiam. Nem as noites, nem nada. Vai ver, foi justo por causa disso que Deus resolveu criar o mundo. E estava tão animado com a ideia que reuniu seu conselho de anjos, determinando que todo o esforço do céu seria concentrado nessa empreitada. Todo mundo achou bonito e aplaudiu. Para você ver como até os anjos podem ser puxa-saco. Só que aí chegou justamente no ponto que Deus considerava o principal. O mundo ia ter uma criatura à sua imagem e semelhança. Foi aí que a coisa deu nó. O pessoal angelical lá desconversou. Achou um pouco dificultoso essa coisa toda de imagem e semelhança. E o tal do livre-arbítrio lá disse que ia dar o maior problema e por aí vai. Mas como a vontade de Deus é a vontade de Deus, pouco se fez caso do assunto e logo todos aceitaram partir para o mais novo projeto divino. Pelo sim, pelo não, Gabriel, um dos anjos mais sensatos do céu, sugeriu fazer um protótipo. Uma coisa que se faz de modelo da coisa antes de criar a coisa em si. Uma experiência. E Deus, que lógico já tinha entendido tudo, resolveu criar a cidade de Noite Feliz. Ele começou com os procedimentos de praxe. As estrelas, a lua e o sol já estavam por lá. Aí, tratou de embelezar tudo, árvores, flores e mandacarus. Passou a primeira vista e achou tudo muito parado. E lembrou de botar os animais, para dar mais movimento. Aí Deus criou o homem e a mulher, não necessariamente nessa ordem. E já estava pronto para voltar ao livre-arbítrio quando viu que o assunto ainda era motivo de reboliço no céu. Alguns ainda achavam que a humanidade não ia dar conta de um dom melhor, a mão, e disse que era para ser assim e pronto. E para provar aos anjos que a humanidade ia saber usar o livre-arbítrio, Deus botou no alto do monte um cajueiro. Aí, Deus virou para o homem e para a mulher, não necessariamente nessa ordem, apontou para o cajueiro em cima do monte e disse, falando a língua humana sem sotaque: "Tá vendo aquela árvore ali? É para comer não, disse." A mulher e o homem entenderam bem o ordenado, e Deus foi tranquilo em cuidar dos seus afazeres, que afinal de contas não eram poucos. Só que lá no inferno, um demônio chamado Diabo viu no mundo uma oportunidade única de se firmar no mercado. Aí teve a ideia de chamar seu demônio de fala mais mansa para subir até o mundo e convencer o homem e a mulher a cederem à curiosidade, desobedecerem à ordem divina e comerem o caju, necessariamente nessa ordem. Sem saber exatamente o que usar na ocasião, afinal tentar o homem e a mulher parecia ser uma tarefa importante, ele experimentou a vestimenta de dragão, mas achou que não era para tanto. Aí botou a roupa de cobra, mas achou que também não era tão bom. Aí resolveu de forma adequada a estação, de lagartixa mesmo. Sem perder tempo, o demônio de fala mansa subiu à noite feliz. Aproveitou que a quentura estava grande e já passava da hora do almoço e destilou o veneno, mesmo sem dispor dele. E o homem e a mulher acharam que um caju só para cada um não podia fazer mal. Pois então os dois comeram cajus. E foi aí que deu a piora. O homem doidou de uma vez e resolveu ele mesmo botar ordem no mundo. Mas terminou mesmo botando tudo em desordem. Pense numa confusão dos diabos. Ou melhor, o diabo, que a essas alturas já estava achando era bom. Quando o coro de anjos tomou conhecimento da coisa, foi um reboliço só. Não demorou para a história toda chegar no ouvido de Deus, ou melhor, na mão. Deus sabia que ia ter que tomar providências logo logo. Aí teve uma ideia de mandar seu filho. Mas aí Nossa Senhora se revoltou e disse: "Tá doido, é Deus. O menino nem foi concebido ainda." Então ele convocou todos os santos disponíveis, mas os santos amarelaram, justificando que aquele mundo nem era mundo ainda e que era melhor guardar o recurso para uma outra ocasião. E então, diante da falta de opções, Deus resolveu mandar limoeiro.
que apesar de ter nome de árvore, era na verdade um jumento. E sendo um jumento, não ia negar trabalho. E também não ia pensar muito a respeito. Então Deus mandou o anjo Gabriel para conceber o jumento em Noite Feliz. Chegando lá, Gabriel notou que ainda não tinha jumento na terra e teve que arrumar o animal mais parecido possível. Ele foi e maculou uma vaca pelo ouvido. Depois, botou um cometa no céu para marcar a importância do evento. Um trio de cantadores resolveu seguir o cometa, mas tiveram que correr muito, porque o jumento estava com tanta pressa para resolver tudo, que em menos de um mês a vaca já tinha parido. Logo correu a notícia de que uma vaca tinha parido um jumento, que já tinha nascido falando. E junto com a notícia chegou um recado do próprio jumento, dizendo que queria uma parte com ele, o homem. O homem parou e pensou assim: mas vê que coisa descabida, eu que sou o homem dando ouvidos a um jumento que diz ter sido enviado do céu. É muita doidice para uma cidade que nem é cidade ainda. E ordenou que o jumento fosse caçado e tivesse sua cabeça presa. Os capangas do homem, então, foram atrás de Limoeiro, que sendo jumento e não besta, correu mais rápido e fugiu. Limoeiro se refugiou na floresta próxima, quase saindo da cidade, acolhido por outros animais. Sabia que enquanto estivesse ali, estaria protegido. Mas o homem era teimoso, feito uma mula, ou sujeito criativo e sem noção ao mesmo tempo. Não demorou muito para ir à caça do pobre jumento, nem que tivesse que destruir a floresta toda. Aí Limoeiro parou e pensou: não é que o bicho teve uma ideia? Inspiração de uma coisa séria. Ele juntou todos os animais de Noite Feliz e embarcou numa jangada enorme, que ele, sendo jumento, chamou de arca. Então Limoeiro olhou para o céu e pediu água. Mas não foi água pouca não, foi água muita. Água como nunca se tinha visto por aquelas bandas e por nenhuma outra banda do universo. Pois a água veio e varreu Noite Feliz da face da terra. Tchau! Só sobreviveram os animais, algumas plantas e outras coisas que estavam na arca com Limoeiro. Sobrou um caju também, que para não dar mais confusão, nenhum animal se prestou a comer. E a paz voltou a reinar no céu, com todos existindo tranquilos. Só o diabo que enviou ao céu uma carta de protesto contra Limoeiro, dizendo que ele tinha apelado, que assim também era covardia, que oxas era muito fácil até eu. Os anjos fizeram pouco caso das lamúrias do diabo e respiraram aliviados, seguros que Deus não ia mais aprontar nenhuma outra bobagem, tipo aquela de criar o mundo. O que eles não sabiam é que Deus, depois de muito olhar para o caju, resolveu experimentar, para ver se era bom mesmo. E aí deu a doida, e ele resolveu começar tudo de novo.